sinto assim, estamos experimentando algo extraordinário daquilo que há praticamente 30 anos atrás, antes mesmo de começar a fazenda, nos momentos assim pessoais, nos momentos familiares que a gente tinha com o Frei na paróquia, né, de Nossa Senhora da Glória, onde tudo começou, né? Vivíamos assim instantes de paraíso tão grande que a gente saía desses encontros só com um desejo e uma pergunta: se o mundo pudesse conhecer essa vida que nós estamos vivendo. E recentemente eu tive uma alegria assim muito especial. Eu gostaria de compartilhar, especialmente porque o Fernando está aqui, né, que foi um dos poucos que teve a graça, né, de presenciar esse milagre que aconteceu lá na esquina, né, da rua Tupinambás com a rua Caramurus, né, onde uma parte da nossa história se desenvolveu, né. Eu recebi um telefonema do Ademir, que muitos de vocês, escutando a história do início da experiência na esquina, sabem, foi aquele jovem que, quando me encontrando na esquina, pedi para que ele me ensinasse a fazer aquela pulseira de artesanato. Ele é casado, os filhos já estão maiores do que ele, tem uma loja de artesanato no caminho que vem aqui para as Pedrinhas. E ele, assistindo o programa, né, na televisão, sentiu o desejo de telefonar e dizer: eu me sinto parte dessa obra, queria me aproximar, né? Foi ele que um dos primeiros que, recebendo esse amor, acreditou e levou a minha possibilidade de poder perder o medo e me encontrar com esses jovens e viver aquilo que talvez eu não tinha muita consciência, né? Mas que já estava acontecendo, ou seja, a graça extraordinária que Deus estava nos dando de experimentar a força da esperança. Ou seja, o ato que Deus colocou no nosso coração de que quando eu acredito no outro, ainda mais motivado, né, por um impulso divino, que é o ato de ver Jesus no outro, né, provoca no outro uma reação que, como nós acabamos de cantar aqui, que é em cadeia, você não consegue controlar mais. E as consequências desse ato têm, vamos dizer assim, tem uma dimensão que sai fora do tempo e do espaço. Ou seja, você não só não domina, como você não tem mais controle, né, com o que acontece na vida das pessoas. Então, quando o Ademir me ligou e disse: permita-me voltar para a minha origem, né, e deixa eu participar. E depois o Klaus me mandou, né, antes de ontem, o e-mail do Ângelo, que era carinhosamente apelidado de Queixada, que foi o rapaz da bicicleta, né? E disse: olha, eu quero só lembrar vocês que eu faço parte dessa história e que eu sou pastor evangélico, tenho um centro de recuperação aqui no Rio de Janeiro, né, e quero estar ligado a vocês, né. Então, o Beto, o Antônio, né, o Ademir, o Ângelo, né, fazem parte da nossa história, né, mas uma história construída nessa esperança de que, motivado, né, por essa descoberta maravilhosa desta palavra dita no juízo, no contexto que Jesus explica como vai ser no final dos tempos, no juízo final, né, ela é carregada dessa esperança, né. Vocês, em cada um de vocês aqui, todos indistintamente passaram por essa experiência, seja de receber esse amor de alguém que te olhou com o coração puro, porque viu em você Jesus e
e você também, por sua vez, sentiu a alegria de um dia fazer também essa experiência, não é? Nós estamos aqui todos, né, porque de alguma maneira fizemos essa experiência, né? E é o fundamento desse voto da esperança que Dom Dino, num momento assim inspirado, quis que a gente introduzisse, colocasse, né, no Estatuto da Família da Esperança. É importante que a obediência, a pobreza, né, a castidade seja uma base dessa escolha que nós fizemos de Deus, né? Mas também a esperança, porque ela acompanhou a nossa experiência desde o princípio. Quando o Frei chegou na paróquia, né, ele veio acompanhado dessa esperança de que, quando ele teve a graça de encontrar, né, Chiara Lubick e as suas primeiras companheiras, já na época ele estava na Alemanha, né, e fez a descoberta de Deus amor, né, nasceu dentro dele uma esperança de poder dividir com o mundo e com todas as pessoas que ele encontrasse individualmente essa alegria que ele experimentou, especialmente quando ele, ao conhecer uma família em Berlim, viu essa família trocar experiências da vida da palavra. Nasceu dentro dele essa esperança de poder dar essa alegria para todos que encontrasse, mas porque ele, em primeiro lugar, fez essa experiência de encontrar essa alegria. E dividiu com nós outros, com todos nós, né? E nós fomos aderindo, né? E como eu disse, não tem controle. Quando o Padre Luiz, né, chegou aqui e disse, eu fiquei impressionado aqui com a sala, e muitos que chegaram aqui, nós estamos gozando dessa sensação de paraíso, né, de que como é possível a gente se reunir aqui, vindo gente de tantos lugares, quem é capaz de fazer isso, né? É a força somente de um Deus que nos deu essa esperança, né? E que começou sempre em situações de momento familiar, ou seja, no segredo de um coração que começou a amar, ver Jesus no outro e transmitir essa esperança. As pessoas que foram, né, no meu caso, por exemplo, tocados por esse amor, quando eu conheci o Frei, né, e imediatamente voltei para casa com um desejo louco de querer amar papai, mamãe, o Roberto, a Aninha, meus irmãos, e não tinha outra coisa na cabeça a não ser só fazer essa experiência de amá-los, né? Começaram a se envolver e essa experiência se extravasou, não consegui controlar. Então, não se pode imaginar alguém, membro da família da esperança, que não faça essa experiência de que, seja na fazenda, seja quando volta para a fazenda, como recuperando, ou como família, ou voluntário, ou voluntária, né, que não queira voltar para casa e dizer, eu encontrei. E encontrei o quê? Algo que não me deixa mais com o coração angustiado, com o coração vazio. E toda vez que eu retorno a essa fonte, que é essa grande esperança, eu fico aliviado. E todas as vezes que eu me afasto, né, eu fico angustiado, triste, perco a paz, perco a alegria. Então, é importante a gente pensar nisso, porque se sente o chamado de entrar na família da esperança, não tem claro, né, que o chamado que Deus fez para nós, né, não é de realizar coisas, nem fundar fazendas, né, nem de realizar sonhos, mas é de ter essa esperança maior, em primeiro lugar, está preparando o caminho da sua depressão. Por que eu digo isso? Porque nós sempre mais estamos recebendo na obra, né, pessoas que estão sofrendo desse mal muito grande hoje na sociedade, além da droga, né? E eu senti essa situação de muitos
como o Frei explicou hoje, que tendo colocado, né, a esperança da sua vida, né, o sonho da sua vida, em algo que não é negativo, é positivo, né? Seja a vida da mãe, né, seja um sonho de se casar, ou seja um outro sonho, até mesmo, como o Padre Luiz falou, de se tornar sacerdote, né? De repente, o sonho não se realiza ou se realiza, e depois a pessoa constata que não era aquilo que esperava. E no desejo e na esperança de que, então, é outra coisa, busca outra coisa, né? Nos encontros dos pais, que a gente já há tantos anos faz, né, dona Isabel? Desde o princípio, os primeiros encontros que nós fazíamos, a gente falava exatamente desse assunto. Que a esperança que vocês, pais, carregam de que o filho saia da fazenda recuperado, é uma experiência muito linda, uma esperança muito linda. Mas é ainda uma esperança pequena em relação à maior que nós devemos descobrir. Aí, olhando aqui para a dona Isabel e seu Francisco, né, eu pensei, por que vocês estão ainda hoje aqui? Né? Penso agora em vocês, porque eu estou olhando para vocês, mas daqui a pouco eu olho para outro e falo de outro. Né? Por que estão aqui? Porque já viram a recaída, a decepção, levantou de novo, aí estão aqui. Né? E aí, se a gente for lembrando de outros, né? Por exemplo, mesmo na nossa história, né? Todos os nossos primeiros que começaram, ninguém ficou isento da recaída. E é conhecida praticamente por todos, não quero repetir, aquela famosa experiência de que, quando no silêncio o Frei perguntou, quando todo mundo tinha ido embora, da casa onde nós morávamos, né? Perguntou se Deus tinha ido embora. Então ficou claro para nós que a esperança que eu tinha, tendo deixado papai e mamãe, ido morar com eles naquela casinha alugada, de que nós estávamos construindo uma comunidade perfeita, que se amava, que se queria bem, que tinha tudo em comum, que ninguém guardava nada daquilo que possuía, porque era tudo colocado em comum. Essa esperança, Deus permitiu que caísse tudo por terra. Para que nós, Frei, todos nós fizéssemos a experiência de que eu não quero que você tenha esperança nem mesmo nas promessas que eu fiz. Eu quero que você tenha esperança somente em mim. E por isso que, se hoje a obra está crescendo e cresce como está crescendo, é porque muitos de nós, e isso é o que eu quero dividir com vocês, né, está tomando consciência de que eu não posso, com a experiência que eu estou fazendo aqui na fazenda, pretender e querer um mundo perfeito. O homem e a mulher que, entrando na família, sonha, idealiza um mundo onde a gente possa viver melhor e perfeito, fracassa. Se isso é verdade, e nós tomamos isso mesmo como ideal de vida, então nós vamos compreender de que todo fracasso que acontece, toda derrota, toda decepção, toda traição, toda dúvida, toda mentira, toda desorganização que acontece, toda mentira que acontece no meio de nós, vai acontecer enquanto o mundo existir, porque faz parte da natureza minha em primeiro lugar e de todos os irmãos que estão do meu lado, a fraqueza humana. E o homem e a mulher que promete um mundo que não exista fraqueza, que não exista derrota, que não exista,
é um mentiroso. Exemplo disso nós temos no primeiro homem, que é Deus, que veio viver no meio de nós. Para ele nos salvar, né, ele escolheu o caminho do fracasso, da cruz, né, e deu para nós a experiência da ressurreição. Então, eu estou falando tudo isso porque esses últimos tempos tem me ajudado demais, né, uma carta, a última que o Santo Padre escreveu para nós, né, que fala justamente da esperança, né, e eu queria falar, eu pedi a Deus assim que desse a graça assim da presença de Jesus entre nós, para que algumas coisas assim que eu dissesse, ou talvez até uma outra frase que eu gostaria de ler, provocasse em vocês o desejo de ir ao encontro dessa mensagem que o Santo Padre escreveu, né, em novembro do ano passado, né, baseado numa frase de São Paulo, né, que diz: é na esperança que nós fomos salvos. Mas acontecem momentos em que essa esperança que nós almejamos, lutamos, vivemos, deve ser purificada. E ninguém vai escapar disso, seja por causa dos pecados pessoais, ou seja por causa dos pecados dos outros, né? Então, esse encontro aqui agora, eu gostaria de pedir essa graça de Deus, para que a gente conseguisse purificar as nossas esperanças, né? O Papa aqui nessa carta, ele, depois de fazer assim uma caminhada assim com tudo que aconteceu na história, né, desde que começou o cristianismo, né, ele faz uma reflexão, né, e aponta para o que aconteceu na humanidade durante esses últimos séculos, em que homens, sonhando uma coisa muito bonita, né, que era de um mundo melhor, um mundo unido, onde que não houvesse diferenças, fizeram a proposta de uma sociedade igualitária, onde todo mundo tivesse tudo, que não tivesse fome, não tivesse ricos e nem pobres, né? E essa ideia invadiu o mundo, né, e tomou conta do mundo, né? Como nós sabemos, muitos países foram dominados por essa ideia, né? Eu não quero muito me prender a essa realidade, mas me tocou muito quando o Papa falou isso, porque, trazendo para a nossa realidade, nós estamos numa fase de estruturar e organizar a nossa obra. E uma das grandes tentações, ou grandes que nós podemos sofrer, é que quando nós estruturamos uma obra, colocamos, como o Frei explicou, o estatuto, o regulamento, né, é para amar a geração futura, né? Aqueles que virão depois, que vão perguntar como é que nós devemos viver, né? Mas nós não podemos cometer o erro que esses homens que influenciaram a humanidade, né, cometeram, porque se afastaram de Deus e da maior esperança, em pensar que, mesmo a gente estruturando bem aqui a Fazenda da Esperança, a Família da Esperança, nunca, essa geração nossa que estamos aqui, que vai viver talvez não mais do que 100 anos, daqui a pouco ninguém mais dessa sala aqui vai estar aqui presente, né, pode determinar, fazer com que as gerações futuras façam a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Por exemplo, a gente escutou aqui várias experiências que Evilásio, Padre Luiz, Padre Anderson contaram. Quando alguém conta a sua experiência, então ele transmite, não é, o fruto da vida do Evangelho vivida e dá esperança para os outros de viverem. Aí, quem escuta, recebe aquela palavra, se tem o coração aberto, começa a colocar em prática. Assim acontece nas fazendas, os meninos, os voluntários, né? E isso acontece num ambiente de liberdade. De liberdade. E não funciona de outro jeito. É fato que todos os meninos que chegam na fazenda, os meninos, os pais, as mães, quando chegam, se sentem atraídos a viver essa experiência, porque a gente propõe essa vida, deixando espaço de liberdade para decidir, para o outro decidir. Agora nós estamos aqui, a gente supõe
que todos os que estão aqui estão querendo viver essa vida. Nós não estamos aqui num ambiente, né, num público, onde estão os meninos em recuperação. Concorda? Está todo mundo aqui, voluntário, veio porque quis, pagou sua viagem de avião, está pagando a sua estadia. Estamos aqui num pequeno exemplo de sociedade perfeita. Se querendo bem, tem a presença de Jesus no meio e tal, né? Aí, de repente, alguém assim... eu não precisa pagar 200. Para que pagar 200, né? Eu também não tenho agora, não fiz o meu esforço, né? Não tenho a liberdade de fazer isso? E se o Nelson saber, vai ficar bravo? Eu posso ficar bravo porque eu tenho liberdade de ficar bravo, né? Mas eu também posso tomar a decisão de fazer o quê? Porque eu acredito na palavra e no amor, né? Eu relevo e perdoo. E deixo ao outro a experiência de ficar na sua liberdade e se esconder e fazer como aquele casalzinho nos Atos dos Apóstolos, como vocês se lembram, que foi a primeira comunidade cristã em Jerusalém, que fez aquela experiência espetacular, que nós temos até hoje no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, né? Os cristãos tinham tudo em comum e ninguém considerava seu aquilo que possuía. E os homens e as mulheres vinham colocar aos pés dos apóstolos os bens que possuíam, né? Era uma coisa maravilhosa. Mas um casalzinho lá que estava vivendo, né, na comunidade, achou por bem de colocar em comum o que possuía, mas guardou escondido no lado. Aí aconteceu um fenômeno que os exegetas questionam se foi verdade ou não, mas isso não é importante agora, que os dois morreram na frente dos apóstolos lá, olha. Eu não quero que ninguém morra aqui porque não pagou R$200, né? Mas a coisa é mais profunda, eu não quero me prender a essa questão do fato em si que eu estou falando, desse exemplo, né? Eu queria que o meu coração, o seu coração, nós transpurificássemos as nossas esperanças. Nós estamos aqui num exemplo de sociedade pequena, perfeita, porque Deus está no meio de nós. Só Deus é bom. Custei a entender isso, né? Quando um discípulo se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, né? E o que Jesus falou? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Então, o que significa isso? Só Deus é bom. E a perfeição só pode acontecer nele. Enquanto nós estamos aqui, se nós unirmos o nosso coração à grande esperança que é Ele, nós permanecemos com o coração livre, desapegados, inclusive da tentação que nós podemos viver aqui no meio de nós, de querer que tudo seja como deve ser. Como diz o Evangelho, como diz as leituras, como diz a moral, como diz a ética, como diz aquilo que nós chamamos de bom, de bem, né? Os homens e mulheres que entendem isso, né, tornam o seu coração livre e permite o espaço da ação de Deus em relação aos outros que você encontra, que eles possam tomar livremente a decisão. E quando acontece isso, acontece a perfeição, porque Deus pode estar presente. Não porque eu quero que a perfeição aconteça. Como eu estou lutando para poder entender isso? O Frei me conhece, né, é o meu confessor até hoje, né, ouve as minhas confissões, né, eu tendo vindo de uma família, mamãe tendo me formado na verdade, escrupulosa, tudo, como eu sofri para entender que a perfeição em si mesma, né, perfeição pela perfeição, né, me afasta de Deus. E na luz que nós recebemos do carisma da unidade, desse amor que a gente aprendeu de Chiara Lubich, me ajudou a entender que a perfeição no amor é o desejo que Deus quer de nós, né? E que nós não podemos aqui sonhar numa sociedade, num mundo, numa fazenda, num grupo Esperança Viva que seja perfeito. Nós devemos sonhar que a grande esperança possa viver no meio de nós, né? Se nós sonhamos essa esperança que Deus possa estar no meio de nós, todos os fracassos, todas as traições, derrotas, né, não vão nos abalar.
pode nos deixar preocupados, tudo, mas o comportamento que eu tenho com relação a isso é um comportamento de um homem que quer amar, né? E no amor transformar essa situação. Por exemplo, vocês sabem que, em primeiro lugar, Frei, eu, a Lúcia, Iraci, o Conselho, né, somos aqueles que recebemos os que vocês na brincadeira chamam de BOs, né? BOs. Na tradução, né, boletim de ocorrência, ou seja, as coisas que acontecem de errado na fazenda, certo? As coisas que acontecem de errado. Às vezes vem por um e-mail, às vezes vem por uma pessoa da cidade. Agora, isso não significa, conforme diz o Papa aqui na carta, que nós não devemos continuar com as pequenas e médias esperanças. Isso leva a nossa vida para frente. O pai e a mãe aqui têm que levar a vida para frente, trabalhar, manter a família, manter a casa. Nós temos que manter as fazendas da esperança, dar testemunho de organização, fazer com que a contabilidade seja mesmo impecável. Tudo isso tem que continuar. Mas sempre debaixo, ou por cima ou por baixo, assim, daquela grande esperança que permite eu ter justamente essa atitude de luz e liberdade para que eu possa, no amor, tomar a decisão das coisas que tem que modificar, das decisões que tem que ser tomada, né? E não ficar com o coração pesado, amarrado, cara feia, chateado, dando patada, né? Dando demonstração de que justamente aquele que um dia me atraiu, que fez mudar a minha vida, não está mais presente em mim, né? E por que nós precisamos falar sobre isso? Devemos falar sobre isso. E eu recomendo, nós trouxemos aqui, ó, tá aqui essa carta para quem quiser adquirir, né, que se aprofunde essa realidade da esperança maior que deve dominar o nosso coração, né? Nós não devemos abandonar essas esperanças, mas essa esperança maior, que só se resume numa palavra, Deus e o seu amor, né, deve nos acompanhar e nos deixar sempre feliz, sempre alegre. Onde eu quero chegar? Deveria um dia se dizer do seu Walter, da Angelúcia, do Luiz Cláudio, do Klaus, né? Você não tem problema? Você não tem dificuldade? Escuta, você não tem sofrimento? Você está sempre em paz, sempre feliz, sempre sorrindo. O que acontece? Se um dia um menino, uma menina, ou os membros da sua família chegarem ao ponto de dizer isso para você, você acabou de receber um troféu de Deus. Porque dentro do seu coração, isso é um fruto, é um sinal de que a grande esperança faz parte da sua vida, faz parte do seu coração. Enquanto as pessoas não dizem isso de você, não dizem isso de mim, né, ainda é um sinal de que a minha esperança está em coisas boas, porque aqui ninguém está querendo coisa ruim. Coisas legítimas, verdadeiras, mas que não é a esperança maior, porque essas coisas que não são Ele, que não são Deus, prendem o seu coração, porque na hora que elas não funcionam como você quer, né, você fica chateado, triste, infeliz, angustiado e o que é pior, se prepare porque a depressão vai bater na sua porta. Vai bater na sua porta. No conselho, quando a gente se reúne, eu vou dizer para vocês, em primeiro lugar, as primeiras pessoas que devem se converter nessa obra é no conselho, porque nós recebemos todos os problemas de vocês. E a tentação é muito grande de a gente terminar uma reunião e se abater, ficar infeliz, triste, entendeu? E nós temos que constantemente fazer o exercício de respirar fundo e dizer: é Deus que eu quero. É o seu amor que me cativou. Eu quero viver para Ele, né? E continuar sorrindo.
está uma sensação de fracasso, não sabemos nem como resolver a situação daquela fazenda, eu estou sorrindo. Por quê? Porque eu saio da porta da nossa casa, tem um menino lá chorando com um problema, quer ir embora para casa, e agora eu vou transmitir aquele problema daquela fazenda? Não. A esperança maior é Deus que dominou o meu coração, né? Eu tinha marcado aqui várias folhas para ler, mas eu vou só ler uma ou dois. Eu recomendo essa leitura, lógico, não para os recuperandos, né, as recuperandas, né? Recomendo para a nossa família, né? O Papa escreveu para nós, aqui, olha, do Sumo Pontífice Bento XVI aos bispos, presbíteros e diáconos, às pessoas consagradas e a todos fiéis leigos sobre a esperança cristã, né? Que vocês façam. É uma leitura que ele entra em detalhes que, quando é feita, inclusive em conjunto, quando vocês fazem, por exemplo, um encontro no Grupo Esperança Viva, ou nos encontros que nós temos dos padrinhos ou dos coordenadores, né? O que vai fazer a leitura como formação, paralisa a leitura se não entende uma coisa e vai avante. Nós fazemos muito isso entre nós. Quando eu e o Frei estamos viajando, as nossas viagens são super enriquecidas, quando estamos, em especial agora que a gente cada vez mais está viajando com a Lúcia e Iraci, né, muito enriquecida dessas leituras que nos ajudam a voltar à nossa origem, né? Então eu vou ler um resumo que o Papa faz aqui, um pouco disso tudo que eu falei, né, e especialmente de uma definição maravilhosa que ele faz da eternidade, né? Para mim foi uma novidade, que está me ajudando até agora, o fato de imaginar de que o que é a eternidade, o que é a vida eterna, como para Deus não existe mais esse conceito do tempo e do espaço. Ora, se para Deus não existe esse conceito do tempo e do espaço, a vida eterna, onde eu e você vamos estar, ela já se realiza agora. Isso é esperança. Eu posso viver, como estamos vivendo aqui agora, momentos de paraíso, antecipação do paraíso. Não é ainda, mas já acontece, né? E com a luz e a clareza que nós aprendemos na fazenda de viver o momento presente, né? Aqueles que fazem a renúncia, o esforço de viver o momento presente com intensidade e experimentam sempre mais instantes de paraíso, né? E aqui o Papa faz a definição de eternidade, de vida eterna. Olha só. Quando ele faz a pergunta, o que é afinal vida eterna? A única possibilidade que temos é procurar sair com o pensamento da temporalidade de que somos prisioneiros e, de alguma forma, pensar que a eternidade não seja uma sucessão contínua de dias do calendário, como às vezes a gente imagina, vamos viver 1000 anos na eternidade, né? Mas algo parecido com o instante repleto de satisfação. Quem experimentou hoje aqui um instante repleto de satisfação? Levanta a mão. Então, vivemos o que então? Hein? Paraíso. Olha só, mas olha, a eternidade não é uma sucessão de dias do calendário, mas algo parecido com o instante repleto de satisfação, em que a totalidade nos abraça e nós abraçamos a totalidade. E nós estamos tendo, pelo dom do carisma da unidade, né, que recebemos, né, através do movimento focolares, né, pelo dom do carisma que estamos aprendendo, que estamos vivendo da família da esperança, a possibilidade de viver esses momentos de paraíso. Mais ainda, precisamos das esperanças menores ou maiores que dia após dia nos mantêm a caminho. Mas, sem a grande esperança que deve superar todo o resto, aquelas não bastam. Esta grande esperança só pode ser Deus, que abraça o universo e nos pode propor e dar aquilo que sozinhos
não podemos conseguir. Precisamente, o ser gratificado com um dom faz parte da esperança. Deus é o fundamento da esperança. Não um Deus qualquer, mas aquele Deus que possui um rosto humano e que nos amou até o fim. Cada indivíduo e a humanidade no seu conjunto. O seu reino não é um além imaginário colocado num futuro que nunca mais chega. O seu reino está presente, onde ele é amado e onde o seu amor nos alcança. Somente o seu amor nos dá a possibilidade de perseverar com toda a sobriedade, dia após dia, sem perder o ardor da esperança, num mundo que, por sua natureza, é imperfeito. E, ao mesmo tempo, o seu amor é para nós a garantia de que existe aquilo que intuímos só vagamente e, contudo, no íntimo esperamos: a vida que é verdadeiramente vida.